Seja bem-vindo, pastor Marceliano. Faça falar. Já está gravando. Amén. Vamos a louvar novamente o Senhor com a nossa boca, com o nosso coração aberto para Ele, louvando o seu nome. Amém. Amém. Senhor, eu vengo a te com cuore. Sai e conosci la mia vita vicino a te. Sempre voglio stare e con le mie labbra lo voglio dichiarare. Io lo so, troppo spesso ti rinnego e vengo meno. Ma sono certo che il tuo sangue mi lava e voglio diventare una fiamma per te, Signore, una fiamma per te, Signore, una fiamma per te, Signore, che non si spenga mai. Una fiamma per te, Signore, una fiamma per te, Signore, una fiamma per te, Signore, che non si spenga mai. Signore, io vengo a te col cuore, tu sai e conosci la mia vita, vicino a te per sempre voglio stare e con le mie labbra lo voglio dichiarare. Io lo so, troppo spesso ti rinnego e vengo meno. Ma sono certo che il tuo sangue mi lava e voglio diventare una fiamma per te, Signore, una fiamma per te, Signore, una fiamma per te, Signore, non si spenga mai. Una fiamma per te, Signore, una fiamma per te, Signore, una fiamma per te, Signore, che non si spenga mai. Una fiamma per te, Signore, una fiamma per te, Signore, una fiamma per te, Signore, che non si spenga mai. Mai, 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 mai. Lode e gloria al tuo nome, Signore Padre Santo, Dio misericordioso. Veniamo a te, o Padre, nuovamente oggi per gridare il tuo nome, Signore, per innalzare il tuo nome, Padre Santo, per ringraziarti e per dimostrarti tutta la nostra riconoscenza, Signore. E il modo migliore per dimostrarti la nostra riconoscenza, mio Signore, è donarti il nostro tempo, il nostro cuore, i nostri pensieri, la primizia di tutto quello che noi abbiamo, Signore, ponendolo davanti a te affinché tu possa essere innalzato, posto in cima
a tutto quello che noi siamo e che noi abbiamo, che tu hai procurato per ognuno di noi. Io ti ringrazio, mio Signore, per questo insieme, per questo gruppo. Io ti ringrazio per questa occasione che abbiamo nuovamente di gustare della tua parola, di gustare delle tue rivelazioni, di gustare della tua presenza, Spirito Santo. Perché quando la tua presenza comincia a manifestarsi in maniera forte, potente in mezzo a noi, ogni cosa avviene, ogni trasformazione succede nella nostra vita e noi non siamo più quelli di prima. Grazie mio Signore per il tuo intervento, per la tua posizione qua in mezzo a noi centrale, per la tua primizia e per la tua conduzione di questo culto, affinché tutto sia fatto secondo il tuo volere e non il volere dell'uomo. Che sia innalzato il tuo nome, che tu possa avere tutto l'onore, la gloria, l'attenzione che meriti, non un uomo. Grazie Signore per questo. Amen e amen. Amém. A paz do Senhor, missionária Ângela. A paz do Senhor, Rejane. Bom te ver aqui, querida Pai do diaconisa. Senhor, A paz do pastora. Senhor. Bom Pai te do ver, Senhor, diaconisa. pastora. Paz, A Ângela. paz, minha querida. Paz. Bom te ver. Quanto tempo, hein? É verdade. Ó, É porque assim, tá corrido, né? Acabou essa questão de ficar em casa. Aí eu tô indo pra escola agora, mas vou pegar aí uns tempos para estar vindo o aí mais. pastor Saudade Massimiliano do tá, povo pastor todos. Massimiliano tá afinado no português, né, Rejane? Tá, ela melhorou. Tá aprendendo mais, que bom. Paz, pastor. Paz, Rejane, tudo bem? Tá aprendendo mais, paz. Tudo sim. Graças a Deus. Vamos indo. Amém. Tô indo para a escola agora, indo trabalhar. Amém. Glória a Deus. Amém. Pastor Massimiliano já está registrando. Amém. Pai do Senhor para Vamos todos os irmãos também. na pregação da palavra. Hoje o tema é isso: certezas para ir. Amém? Certezas para ir. Amém, pastor. Amém. Nós precisamos, não, de essas certezas para ir, para fazer, para conduzir a nossa vida, para continuar, não, o reino de Deus sobre a terra, para fazer todas as coisas, não? As certezas é um elemento, não, muito fundamental, muito importante para nós, porque sem certezas nós não podemos fazer a coisa exata, a coisa que Deus nos quer, não, para fazer. Por isso que eu hoje focalizei a minha atenção sobre esta palavra, não, na Bíblia. Vamos em Mateus 14, ao versículo 27 até o 29. Eu confesso que não preparei muito esta palavra, porque hoje não tinha muito tempo para preparar na maneira melhor essa palavra, mas sabe, eu sei, não? Só que o Espírito Santo faz todas as coisas, não? Por isso nós não devemos ter medo de falar do Pai, porque o Pai deve ser na nossa vida como uma coisa normal, não uma coisa extraordinária de falar, de dizer, de pensar, não? Por isso que eu maturei, amadureci nisso, não? E não tenho medo, não tenho preocupação, não tenho ânsia de dizer, de fazer, de ser, não? Porque
aquilo que Deus quer de cada um de nós é ser no centro do combate, no centro da guerra, da batalha, não? Depois ele faz tudo aquilo que deve ser feito, não? Isto é um ensino muito importante para cada um de nós, porque nós somos acostumados, não, de fazer todas as coisas só quando nós nos sentimos, não, muito preparados. Mas quando nós não sentimos isso, temos medo de fazer, de falar todas as coisas, não? Mas com Deus não funciona assim, porque é o mundo que nos ensinou esta coisa. Mas Deus nos ensina que nós devemos ser com uma atitude, não, propositiva para fazer a obra, não? Porque aonde nós não podemos chegar com o nosso estudo, não? Chega a graça de Deus em cada um de nós, porque não é para obra, mas para a graça de Deus que todas as coisas são feitas, não, como Ele deseja. Por isso que nós dizemos sempre: a Ele seja a glória, a honra e todas as coisas é para Ele, não para o homem. Não? Amém. Vamos à palavra. Diz assim a palavra de Deus: Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Amém? Este passagem na Bíblia, para mim, é o passagem que me representa, porque eu me fico colocado, não, sempre em esta visão de Pedro que com seus pés, não, descende do barco para caminhar na cima das águas. Esta imagem para nós deve ser uma imagem que representa coragem, força, decisão, atitude, vontade para fazer a obra e para viver sobre o natural, o sobrenatural, não? Porque todos outros discípulos de Deus, estavam assentados no barco. A minha pergunta foi: mas por que só Pedro se levantou para ir da Jesus a caminhar sobre as águas? E por que outros discípulos estavam sentados no barco? Porque esta deve ser a nossa atitude. Nós, como reino, como povo, temos estes dois atitudes, não? Há um homem
que deseja o sobrenatural de Deus fazer outras coisas de extraordinário, não só ordinário. É a homem que deseja fazer o ordinário de Deus, crer, ter fé, crer na salvação, na graça, que tudo é completado da parte de Deus. Bom, este é o suficiente, não, para um cristão. A coisa normal. Mas só Pedro caminhou sobre as águas. E nós podemos olhar nesta coisa como de frente, não, a Jesus. Nós podemos fazer como fizeram os discípulos seus, não? Eles ficavam empauridos, não? E disseram, é um fantasma que vem para nós sobre as águas. E Jesus lhes diz, não, sou eu, não temas, sou eu. Amém? Depois aconteceu que Pedro lhe disse, se você és Deus, me manda a ir ter contigo sobre as águas. Agora, a pergunta de Pedro, que vou significar? Dúvidas? Se és tu, como disse Pedro a Jesus, se és tu, se representam uma dúvidas, não? Mas pode ser que esta pergunta para Jesus seja uma coisa de maturidade, não? Porque todos nós precisamos de ser certo quando fazemos alguma coisa para Deus. Amém? Porque Pedro ouviu aquilo que Jesus disse. Não sou um fantasma, eu sou Deus, eu sou Jesus. Mas ele precisava de mais certeza, dizendo, se és tu, manda-me para ir ter contigo, não? Sobre as águas. Isto é uma coisa que nós precisamos de receber. Porque a palavra de Deus em Provérbios diz assim, que o zelo, ser zelante para Deus, sem conhecimento, não é coisa boa. Não é coisa boa. Agora, nós na nossa vida, na nossa caminhada com Deus, podemos fazer muitas coisas com zelo. É para Deus, faço. É de Deus, recebo. Não? Mas nós precisamos de ter certeza. Porque se você não entende, não, a importância de ter certeza em tudo aquilo que você vai fazer para Deus, você vai em encontro, não, a um perigo. A um perigo que é
no zelo, que nós podemos encontrar no zelo, sem conhecimento, não? Porque Jesus, antes de ir para como é que é? Não lembro um nome. Lázaro, para Lázaro, atendeu 3 ou 4 dias, porque neste tempo ele perguntava ao pai: Pai, qual é o seu propósito, o seu projeto para Lázaro? Qual é a coisa que eu devo fazer? Como eu devo ter um comportamento nesta coisa? Porque é muito fácil, não? Lei na Bíblia há promessas. Você já curado, você já vencedor, você tudo é completado, não? De Jesus na cruz. Esta coisa é verdade, não? Mas em todas as coisas que acontecem através da nossa vida, que vai envolver a nossa vida, não? Na obra de Deus, deve ter certeza, porque você não sabe em que circunstância como Deus vai a mover a sua vontade, não? Por isso que Jesus atendeu um pouquinho, perguntando: Pai, qual é a sua vontade para Lázaro? Esta não é dúvidas. Esta é maturidade espiritual. Quantas vezes vocês olharam, não? Ouviram testemunho de pastor, pregador, que dizia: você está já curado, você não vai morrer. E depois a pessoa voltava para o pai, ficando desvergonhado e ficando na dúvidas. Mas Deus cura ou não cura? Deus faz ou não faz? Aquilo que eu leio na Bíblia é verdade ou não é verdade? Ou é verdade alguma vez sim, alguma vez não? Esta passagem na Bíblia é fundamental para entender isso. Porque Pedro olhou Jesus, percebeu, não? Que aquela voz, não? Pertencia a Jesus. Mas ele disse: se és tu, manda-me para ir contigo, ter contigo sobre as águas. Porque Pedro sabia que aquela forma que que voltava, não, para o barco era realmente Jesus. Jesus poderia fazer tudo. Também mandar, não, a Pedro de caminhar sobre as águas com ele. Porque quando Deus te manda, é uma vitória certa. Uma vitória certa. A única maneira para entender, não, que é Deus que fala, é porque quando Deus fala, não, Deus manda, Deus te envia, o sobrenatural acontece. E quando acontece o sobrenatural de Deus, cansa, não?
tira longe as dúvidas da nossa vida. Pedro sabia isso, que quando Jesus mandava alguma coisa para fazer, alguém de extraordinário acontecia sempre na vida dos discípulos, não? Continuando, não? A nossa pregação, Jesus respondeu ao versículo 29. Vem, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Nós devemos entender qual é a vontade de Deus. Pedro poderia tranquilamente descender do barco e ir para Deus, porque ele tinha esta característica de ser zeloso para Deus, para Jesus. Ele tinha, mas ele aprendeu como nas vidas cristãs nós precisamos de ter certeza para obrar, não? Com sucesso, com vitória. Por isso que Pedro foi ensinado assim, aprendeu esta coisa, a importância de ter certeza no fazer a obra de Deus. Porque nós podemos ficar na situação de pensar, será que é de Deus? Quantas vezes você falou assim a Deus? Será que é a tua vontade? Será que é a tua vontade? Aquilo que Pedro disse a Jesus, manda-me para ir ter contigo sobre as águas. Você sabe o que está a significar? Jesus, se você deseja que eu faça alguma coisa, seja você a de abrir a porta. Porque quando você abre a porta, ninguém pode chuvarla, fechá-la. Ninguém. Porque você, quando vai caminhar em toda essa porta que Deus abre para a sua caminhada, você tem certeza na vitória. O rei Davi fazia assim, perguntava na mesma maneira de Pedro: Senhor, que devo fazer nesta situação? Devo frontejar o inimigo? Devo estar firme? Você pode dar-me um inimigo na minha mão? O que é que fazemos, Deus? Fica firme e vá perguntar a Deus, primeiramente, de prender alguma decisão para a sua vida. Deus, se aquilo que eu sinto, se aquilo que eu vou fazer vem de você, manda-me para que eu possa fazer. Na Bíblia está escrito: dá a tua sorte na mão de Jesus, de Deus, e ele certamente agirá.
É como faz a agir certamente com uma porta aberta, com uma situação surpreendente que se vai colocar para a sua vida, de entusiasmante, porque quando Deus se move, não deixa alguma dúvidas na sua vida. Não pode ser diversamente. Quando é Deus, há dúvidas, você se convence, não? Que não existe. Como Deus? Primeiramente, deste momento, eu tinha uma dúvidas. Mas quando Deus age, não há espaço à dúvida na sua vida. O rei Saul, não? Para o zelo que tinha, para o medo, ele fazia uma prendia, não? Tomava uma decisão segundo o seu pensamento. É quando você vai a tomar uma decisão segundo o seu próprio pensamento, você fica errado. Vai cair no erro. No erro. Amém? Por isso que nós devemos ter conhecimento, porque o zelo sem conhecimento não é coisa boa. Amém? Deixa que seja Deus a abrir a porta justa para que você pode entrar. Este é o mensagem de hoje. A advertência. A sua atenção deve ficar em esta palavra. Se você tem dúvida, esteja firme. Espera na circunstância exata onde Deus age para a sua vida, onde você pode entender quando Deus abre uma porta de bênção na sua vida. Amém? Não faz tudo porque está escrito, mas seja amadurecido nas coisas de Deus, no relacionamento com Deus. Deus, que faz nesta situação? Que é que eu sou chamado para fazer e nesta situação particular? Que vou que eu faço? O que é que me está querendo você de fazer? Eu tenho dúvidas. Se você que me quer de fazer alguma coisa, abre na maneira surpreendente uma porta, uma chamada, uma coisa, fecha tudo aquilo que deve ser fechado e vai você a abrir diante de mim tudo aquilo que você deseja para mim, para a minha vida. Esta todas as coisas onde nós devemos ter muita atenção. Você deve fazer só aquilo que Deus certifica na sua vida que deve ser feito. Amém? Porque Amém. quando você age nesta maneira, você entendeu, você já amadureceu a sua vida espiritual. Começou a crescer como homem de Deus, mulher de Deus, como a sua estatura, não? Diz a Bíblia. Bom, eu estou certo que este princípio espiritual, não? Seja
sempre pode ficar sempre na sua mente, e você, com a mente espiritual, pode fotografar, não? Fazer uma foto, não? Para entender aquele momento onde Pedro, não? Descendo do barco para desejo, para a vontade de Deus, caminhou sobre as águas. Você pode fazer a mesma coisa, mas você deve atender, deve esperar, não? Que seja Deus, Jesus, a dizer para você: vem, faze, vem. Porque quando isso acontece, você tem certeza da vitória. Amém? Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Boa essa palavra, pastor Maximiliano. Mas nós precisamos, né, confiar em Deus quando Ele nos chamar para fazer algo. Mas tem algo que Jesus nos dá, chamando a fazer, né, ou a desfazer, que está, muitas das vezes, nos deixa paralisados, né? E nós precisamos dar um passo de fé, não olhar as circunstâncias. Se Jesus abriu uma porta para que você faça determinada coisa que Ele está te mandando, te ordenando a fazer, faça. Nós temos que fazer. Se nós estivermos diante de uma situação assim, buscando a vontade de Deus, Ele vai nos ajudar. E quando o Senhor lhe chamar, lembre-se, a palavra-chave é coragem. E a coragem é Jesus. É Ele que nos dá essa força. Ele só quer uma coisa, que nós venhamos tirar toda a incredulidade. Porque a incredulidade, ele impede que nós recebemos qualquer coisa. Até mesmo uma cura. Muitas das vezes o Senhor cura e leva para si. Porque é a vontade dele. Curar e deixar, para que o nome dele venha a ser glorificado ali, porque através daquela vida que foi curada ali, aqueles que são incrédulos vão ver o milagre. Porque muitos são Tomés, não é verdade? Tem que ver para crer. Muitas das vezes o Senhor cura e permanece ali para contar os milagres. E a pessoa vê. E muitas das vezes o Senhor cura e leva para si, para que a pessoa não venha se perder no meio do caminho. Porque o Senhor, Ele sabe o que já vai acontecer ali na frente. Porque Ele tem o controle de tudo em suas mãos. A minha filha, o Senhor recolheu, e Ele disse, eu mesmo recolhi, para que ela não viesse se perder lá na frente. Foi essa a palavra que o Senhor me deu. Forte, né? Eu mesmo recolhi. Olha só, eu mesmo recolhi. Então, essa foi a certeza que o Senhor colocou dentro do meu coração, que foi Ele que recolheu. E eu não sou incrédula de não acreditar naquilo que o Senhor falou comigo. Então, a partir de hoje, nós não tenhamos medo de ir, porque o tema da pregação foi certeza para ir. Se o Senhor abriu a porta, se o Senhor mandou, se o Senhor ordenou, vá. Se você tem a certeza que foi Deus que te ordenou, que te mandou, porque o que vem de Deus é uma ordem, é um decreto.
e nós temos que obedecer. Amém? Boa essa palavra, pastor Maximiliano, que Deus continue te usando na revelação da palavra. Amém? Cada dia mais o pastor se espera.